Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Eu não sei qual é o momento do dia que você vai assistir essa videoaula. Agora saiba de uma coisa, você deveria estar assistindo às 8 horas da manhã, tá? Tem que manter constância, você tem que ter regularidade. Você não está de férias. Se você acordaria 8 horas da manhã para ir para a faculdade assistir minha aula, você tem que estar acordando agora 8 horas da manhã para poder assistir essa videoaula. A única diferença é o nosso distanciamento. A aula é a mesma, o professor é o mesmo e o aluno é o mesmo, tá? Parabéns para quem acordou, parabéns para quem tem essa regularidade, essa constância. A gente não está de férias e vamos mudar esse mindset aí na sua cabeça. Esse momento é um momento de testar a gente. A gente não pode se entregar nem para ir para ficar na rua, fazer qualquer coisa que não seja ficar em casa e estudar. Então vamos lá? Vamos adiantar aqui para a videoaula não ficar longa. Nosso tema hoje é a seção 1.3, Civilização Grega, o Direito Grego na Antiguidade. Só que eu passei uma atividade para vocês semana passada, certo? Que era a respeito da seção 1.4. Então, primeiro a gente vai resolver a seção 1.4, aquelas questões que eu passei para vocês. Vamos lá. Agora vocês estão me vendo, né? Calma que eu estou aprendendo. Uma hora a gente vai conseguir fazer isso aqui funcionar 100%. Então tá, vocês estão acompanhando aqui comigo, muito provavelmente com base na seção 1.4 da apostila, responda as seguintes questões. Primeira, quais contribuições os sistemas jurídicos da Idade Média deram para o direito contemporâneo? Pessoal, o que vocês precisavam responder nessa questão? Vocês tinham que pegar lá da apostila as questões do feudalismo, que a justiça era aplicada de forma ordinária pelos senhores, era baseada especialmente por costumes regionais e que tinha um pouquinho ainda das legislações romano-germânicas. Vocês também deveriam falar sobre o direito germânico. Já no direito germânico, você deveria falar que era baseado nos costumes. Não existia lei, não existia código escrito. Era tudo mesmo consuetudinário, que é a outra pergunta que a gente vai responder lá na frente. O papel da família tinha um viés cultural jurídico, ou seja, era da vivência, né? A cultura daquela região influenciava na organização jurídica daquele local. E em relação ao direito romano, o que vocês deveriam falar? O direito romano medieval. Então, poderia citar ali o papel de Justiniano na compilação do Corpus Iuris Civilis. Você teria também o respeito ao direito canônico, a influência da Igreja Católica na regulamentação jurídica. Que mais que tinha ali? Que a religião naquela época ditava muito a política e a economia. Então, se você você respondeu algo semelhante a isso, você acertou. Beleza? O que mais que a gente tem aqui? Direito consuetudinário. O que é? Eu queria o conceito, né? Eu pedi para você pesquisar em livro, na internet, um conceito. Se seu conceito estiver dizendo que ele era estritamente baseado em costumes, já está no objetivo que eu queria atingir. Você tinha que saber que direito consuetudinário ele é baseado em costumes, diferente do common law, tá? Porque o common law, que até hoje a gente vê que ele ainda é utilizado, principalmente nos países lá britânicos, ele ainda tem uma formulação, uma adaptação do juiz. No direito consuetudinário, ele não passa por nenhuma formulação de lei. Ele não passa pelo processo legislativo, ele não tem interferência de um juiz para aplicar aquele direito, ele é basicamente em costumes, restrito a costumes. E a terceira pergunta era, o direito brasileiro é consuetudinário? Justifique sua resposta. Então, bom, a gente tem um poder legislativo, isso por si só já justificaria sua resposta. Então, o direito brasileiro é consuetudinário? Não, não é. Justifique sua resposta. Bom, a gente tem um poder legislativo, onde é feito leis que passam por processos legislativos, uma Constituição, que para você alterar a Constituição você precisa de emendas constitucionais, que nossa Constituição ela é vista como até super rígida. Então, assim,
Você tem tudo isso daí para poder justificar que nosso direito brasileiro não é consuetudinário. Se você colocou um pouquinho disso daí, sua questão está certa. Tá? A pontuação de vocês já está no AVA, como eu havia comunicado no grupo de WhatsApp. E agora a gente vai para a aula. Vamos lá. A aula de hoje, seção 1.3, Civilização Grega, o direito grego na Antiguidade. Pessoal, a Grécia... Pera aí. Vamos lá. A Grécia, ela desempenhou um papel muito importante, não só no direito, né, no mundo jurídico, mas no mundo social. A gente sabe de estudar sociologia, filosofia, os filósofos que a gente tem, principalmente Sócrates, Aristóteles, e influenciaram, inclusive a gente sabe, influenciou matemática, enfim, diversos fatores. Só que o que nos cabe aqui agora é estudar a parte do direito. O que influenciou no direito? Então, primeiro ponto, fonte do direito grego, nomos. O que são os nomos? Primeiro, para a gente chegar ao que é nomos, vamos lá, o que seria fonte? Infelizmente, vocês não estão aqui na minha frente agora, como na sala de aula, para poder perguntar para vocês se vocês já estudaram teoria geral do processo ou alguma matéria que traz sobre fontes do direito. Fontes do direito é tudo aquilo que foi a base que gerou a gerar o nosso direito. Foi a base para o legislador ou foi a base para o juiz poder aplicar aquela pena. Então, o que acontece no mundo grego? Qual é a fonte do direito grego? Fonte são os nomos, que naquela época eram leis. Hoje a gente pode dizer que os nomos eram as leis. Tá? A filosofia era a principal contribuição dos gregos. Como eu já havia falado na abertura da aula, a filosofia, a maioria dos gregos sabiam ler, eles liam muito, eles eram cultos, eles são um povo culto. E aí o que acontecia? A filosofia era o que mais se destacava na sociedade grega e foi a principal contribuição dos gregos. A filosofia contribuía na economia, na política e no mundo jurídico, certo? E a participação na vida pública, o que acontece? Os gregos, eles eram bem participativos. De que ponto? Apesar de ser pouco democrática, que é o próximo item que vocês estão vendo aí no slide, apesar da Constituição daquela época ter sido pouco democrática por quê? Pouco democrática porque as mulheres não tinham poder de voto, os escravos não tinham poder de voto. Basicamente, eram homens, certo? Com poder aquisitivo, que tinham um pouquinho de cultura, de leitura, sabiam ler. Eram pessoas um pouquinho mais influentes. Então, era pouco democrática porque, de certa forma, essa pequena parcela conseguia participar do mundo jurídico e político da Grécia Antiga. Então, assim, existia participação da população, da sociedade no mundo político, certo? Apesar da parcela ser pequena, era considerada um pouco democrática, mas existia um pouquinho, tá? Próximos, vamos lá, vamos continuar. E o que acontece? Veio a primeira lei, chamada Lei de Dracon. Essa Lei de Dracon, pessoal, foi uma lei, a legislação mais antiga conhecida naquela época, tá? E qual foi a principal alteração que hoje a gente pode perceber que influenciou o direito brasileiro? Foi uma distinção entre homicídios. Dracon, na sua legislação, ele conseguiu distinguir o crime homicídio voluntário, o involuntário e o legítima defesa. Eu travei aqui porque a gente confunde esse homicídio, por quê? A gente confunde com homicídio culposo, doloso. Nesse caso, a gente pode fazer aqui um paralelo com a lei draconiana. A gente tem aqui o homicídio voluntário. Bom, voluntário é o que a pessoa quer. Esse é qual? O homicídio doloso. E aí o outro homicídio, o homicídio involuntário. O que hoje a gente chama de homicídio involuntário na atualidade?
A gente chama de homicídio culposo, que não tem intenção de matar. E a legítima defesa, que continua sendo uma legítima defesa até hoje, que a professora Jaqueline Camata já deve ter explicado ou vai explicar para vocês no momento oportuno, que é sobre a imputabilidade. Você não, se você causar um homicídio em legítima defesa, conseguiu provar que é legítima defesa, você não vai ser penalizado por conta disso, né? Sou péssimo em penal, como todos vocês já sabem, mas eu me arrisco aqui um pouquinho a poder fazer esse paralelo para poder puxar lá do direito grego uma coisa que a gente tem até hoje, né? Bom, depois da lei de Dracon, que é a mais antiga, a gente veio com a lei de Solon. Pessoal, só lembrando, lei Dracon e lei de Solon, por que levam esses nomes? Porque eram filósofos da época, eram pessoas influentes da época. Solon, inclusive, ele era um poeta e ele escreveu a sua lei em forma de poema, o que facilitava, como o povo grego gostava muito de ler, eles tinham leitura e gostavam de ler. Solon teve essa ideia de transformar em poema, que transformando em poema, ele proporcionou à sociedade uma maneira mais fácil e acessível de poder aprender a legislação, aprender política da Grécia Antiga, certo? O que tinha nessa lei de Solon? A lei de Solon ele veio trazendo uma ampla reforma. Como que seria essa ampla reforma? Bom, uma das principais características naquele momento era a influência do Estado na sociedade, certo? O Estado influenciava de que jeito? O Estado estava acostumado com aquelas penas severas, contra a propriedade privada, o Estado gostava de dominar. Então, as novas legislações vinham limitando o poder estatal, permitindo o direito à vida, sem trabalhos escravos, sem penas severas, permitindo propriedade privada. Então, limitava o poder estatal. Era a primeira grande coisa que estava alterando naquele momento. Depois veio o Tribunal de Eliaia. O que era o Tribunal de Eliaia? O que acontecia? Lá era onde eram revistas todas as decisões. Olha só que interessante. No Tribunal de Eliaia, quem revisava essas decisões de juízes inferiores, vamos colocar assim, eram cidadãos comuns. Pessoas comuns da sociedade eram sorteadas, escolhidas para participar desse Tribunal de Eliaia, certo? Então, o que se assemelha hoje? Se assemelha a uma turma recursal, a um tribunal de justiça. Vamos supor, você recebe uma decisão de primeiro grau, aqui em Teixeira o juiz, lá do fórum, te dá uma sentença, você quer recorrer. Você recorre para o Tribunal de Justiça, ou se for no juizado, você recorre para a turma recursal, que ficam lá em Salvador. Nessa turma e nesse tribunal não é só um juiz que vai analisar a sua situação. Tem uma turma de juízes, pode ser um tribunal pleno com diversos juízes, pode ser uma turma recursal com apenas 3 juízes, mas certo é que não vai ficar a cargo de um juiz revisar, analisar o mérito novamente para saber se o juiz de primeiro grau estava certo em dar aquela sentença ou estava errado. Agora, qual é o X aqui do Tribunal de Eliaia? Eram pessoas comuns, sem capacidades técnicas, julgando recursos de crimes que foram julgados por juízes em primeira instância. Era uma forma que eles naquela época tinham para ter participação da população nas decisões jurídicas. O objetivo deles era esse, fazer com que a população pudesse participar daquela decisão jurídica, né? Que mais falava na lei de Solon? Igualdade civil, ou seja, não havia diferenciação entre as classes sociais, eles tentavam trazer uma igualdade civil. Que mais que eles traziam? Tinha naquela época clãs.
que a lei de Solomon veio dizer? Que os clãs, eles tinham uma solidariedade entre eles viviam entre eles se ajudavam entre eles, os problemas eram dentro daquele clã, e aí a lei de Solomon veio querer, e lá dentro eles se resolviam, né? Então assim, não ia para fora para ter uma decisão da sociedade, para ter uma decisão de um juiz, para passar para o tribunal de Eliaia. Então a lei de Solomon veio querer extinguir essa propriedade coletiva, que é onde eles viviam entre clãs familiares. Eles extinguiram também o trabalho de servidão por dívidas, onde a pessoa que devia e não tinha como pagar, ele era obrigado a servir aquele senhor até quitar as dívidas. O que mais que trouxe na lei de Solomon? Testamento. O testamento que a gente vê hoje, a forma de que era o pai, ao falecer, antes de falecer, na verdade, ele deixava por escrito os bens que ele gostaria de deixar para cada filho. A figura da adoção, ela passou a surgir também. Limites do poder parental, o que era o poder de pai, como que a gente limitava o poder de pai, porque antigamente o pai não tinha aquele limite de 18 anos, e eles criaram um limite onde a partir dali o filho era independente, tá? E a democracia moderada, que é o que eu já havia comentado com vocês, tinha um pouco de participação popular, tá? Essa democracia moderada, só lembrando para vocês, foi o que eu havia falado sobre participação popular. O máximo, sempre que podiam, eles deixavam a população poder participar da sociedade, das decisões políticas, das decisões jurídicas, tá? Então essa fotinha aí que vocês estão vendo, só um poeta, político, legislador ateniense. Tá. Vamos agora para a retórica. Pessoal, o que é retórica? Existem diversos livros hoje na atualidade falando sobre poder de retórica. Se você vê na livraria algum livro de algum escritor ensinando sobre retórica ou poder de retórica, compre, estude, veja videoaulas, porque isso serve muito para advogado. Não é à toa que os gregos, desde aquela época, já utilizavam da retórica. O que acontece? Lá, todos tinham leitura. A grande maioria treinava a retórica. Por quê? Lá naquela época, eles tinham a oportunidade de poder se defender em tribunais, perante o juiz. Procurei até foto na internet, mas eu não consegui achar, que pudesse demonstrar, ilustrar esse momento. Porque pela leitura a gente percebe que era um local onde tinha o juiz, a figura ali dos juízes, né? Que na verdade assim, eles não eram juízes como a gente vê hoje, não existia naquela época juízes, não existia promotores, mas eram as pessoas que iriam julgar. Ficavam ali e a partir daquele momento aquela pessoa poderia argumentar. E o que é o poder de retórica? O poder de retórica é você poder rebater o que aquela pessoa está ali te atacando. São formas de argumentação. Só que não é uma argumentação qualquer. É uma forma de você conseguir contornar aquela situação, aquela acusação e utilizar a seu favor, certo? Então, como não existia juiz, tinham julgadores, não existia promotores, não existiam advogados, existia apenas as pessoas que estavam com os problemas, os litigantes e os jurados, certo? O que acontecia naquela época? A gente tinha a figura do logógrafo. Então, assim, se chegar uma pergunta para vocês e falar assim, existia a advocacia no direito grego? Vamos supor que chega... Quem era advogado? Não existia. A figura do advogado, com esse nome, não existia, mas existia a figura jurídica do logógrafo. O logógrafo, ele naquela época, ele muito se assemelhava ao advogado. Sua função era muito semelhante,
tá? Ele, na verdade, tinha pessoas lá que não tinham esse poder de retórica, tinha pessoas que não tinham escrita, mal sabiam ler, e o logógrafo ele era responsável por redigir as defesas, por redigir as acusações para essas pessoas, para os litigantes, tá? Quais são os institutos jurídicos da Grécia Antiga? O que seriam esses institutos jurídicos da Grécia Antiga? Ou seja, o que a Grécia Antiga trouxe de inovação jurídica para aquele momento, tá? Eu vou dar só um pause aqui no vídeo para a gente poder continuar a gravação logo, um intervalozinho de 5 minutos, vou encher meu copo de água e a gente volta falando dos institutos jurídicos da Grécia Antiga. Vamos voltar. Paramos aqui, Institutos Jurídicos Grécia Antiga. Então vamos lá. Já peguei minha água. Direito privado. Foi aí no campo de direito privado, qual foi o Instituto Jurídico da Grécia Antiga? Primeira, disposição dos bens. O que seria disposição dos seus bens? Campo de direito privado. Normalmente, direito privado, a gente está falando de direito civil. Falando de direito civil naquela época, a gente está falando de relações interpessoais entre as pessoas. O que as pessoas ali faziam? Adquiriam bens, trocavam bens, então comercializavam. Então apareceu naquela Grécia Antiga, né, um dos institutos jurídicos do direito privado foi a disponibilidade dos seus bens. A pessoa poderia vender, alugar, trocar, tudo isso a Grécia Antiga já começava a prever. No âmbito de direito público, distinção, acho que eu errei ali, distinção lei substantiva e lei processual, desculpa pessoal, distinção lei substantiva e lei processual. No âmbito de direito público, a gente está dizendo, hoje em dia, o que seria direito público? A gente tem direito constitucional, direito administrativo, está dentro do direito público. E o que eles fizeram lá naquela época? Dentro do direito público, eles começaram a dizer, olha, essa lei aqui é substantiva, essa lei aqui é processual. Isso se assemelha muito ao direito material e ao direito processual de hoje em dia. O que é o direito material de hoje em dia? Código Civil, a gente prevê artigos que tratam do direito material. Processo civil tem artigos que tratam do procedimento. É uma legislação processual. Como que você deve proceder durante o processo, certo? E naquela época eles fizeram isso dentro do direito público. E no direito processual, árbitros públicos e árbitros privados. Mesma figura do que a gente vê hoje na arbitragem. Desde aquela época, no direito processual grego, eles criaram a figura do árbitro público e do árbitro privado. Então, o árbitro público, eles eram já instituídos pelo Estado grego, né? E eles eram utilizados nos estágios mais preliminares do processo, em alguns tipos de ações legais, né? Aí o juiz designava o árbitro e tinha como principal função a emissão de um julgamento, que poderia ser alvo de apelação, ou seja, se assemelha muito ao que a gente vê no juizado hoje, se assemelha, não tem nada a ver, mas se assemelha, a figura do juiz leigo. O juiz leigo, hoje, ele não é nomeado pelo juiz, ele faz um processo seletivo, sendo aprovado, ele vai trabalhar junto com o juiz. O juiz passa o processo para ele julgar, sob supervisão do magistrado, tá? Naquela época era o árbitro público. Alguns tipos de ações eram passadas para o árbitro. Só que o árbitro público, a decisão dele estava sujeita a um recurso, a uma apelação, que poderia ser no Tribunal de Haia, que a gente viu, onde era uma câmara de recursos. Pessoas eram nomeadas ali para poder analisar os casos, certo? E os árbitros privados. Hoje, quando a gente nomeia um árbitro,
primeiro, tem que ser em comum acordo entre as partes. Se você nomeou o árbitro, meu amigo, você não tem direito a recorrer, porque você nomeou ele, porque você confia nele. Confiando, é uma pessoa de confiança de ambas as partes. Se você confia nele, a decisão dele não tem que ser recorrida. Não tinha direito a recurso, atualmente. E naquela época, era a maneira mais rápida e fácil de resolver litígios. Então, qualquer discussão, eles nomeavam, acontecia fora dos tribunais, não era de nomeação do magistrado, as partes nomeavam e os árbitros procuravam obter acordo e conciliação. O que se assemelha? Se assemelha hoje, atualmente, a um conciliador, tá? As audiências de mediação e conciliação. Na nossa realidade de Teixeira de Freitas, a gente não tem conciliador e mediador extrajudicial, câmeras de conciliação e mediação, não tem. Mas existe o conciliador, vamos botar assim, público, também é como o juiz leigo, faz processo seletivo, não é concursado e vai trabalhar lá no fórum. Ele tem uma sala de conciliação, onde é marcada uma audiência de conciliação presidida pelo conciliador. Ele está ali, ele não julga mérito, ele não analisa o mérito, ele está ali simplesmente para analisar para analisar não, desculpa, a palavra está errada. Ele está ali simplesmente para mediar. Ele analisa os dois lados, tenta propor um acordo, tenta formalizar um acordo, mas ele não quer analisar a prova, ele não tem nem esse poder de analisar a prova. Então é muito rápido as audiências. E naquela época, no direito grego, a gente tinha o árbitro privado, que ele fazia mais ou menos isso. Ele era nomeado pelas partes para tentar chegar ali num denominador comum, para tentar chegar num acordo. Beleza? O que mais que a gente tinha em direito processual? Qual era o instituto jurídico do direito processual? A ação pública e a ação privada. É a mesma que a gente vê hoje em dia. A gente tem ações públicas incondicionadas e a gente tem ações privadas, que depende de que a pessoa procure o Estado para poder denunciar, para poder ingressar com aquela ação. E tem aquelas ações que independem da pessoa procurar o Estado. O próprio Ministério Público ingressa com a ação. A gente tem os crimes incondicionados, né? Que não tem a representação. Deixa eu ver aqui. A gente tem direito popular de julgamento, publicidade dos atos. Também eram inovações institutos jurídicos daquela época. O direito popular de julgamento, que a população, a sociedade iria julgar aquele crime. E a publicidade dos atos, que todos os atos praticados são públicos, todo mundo teria acesso. Inclusive, lá naquela época, já existiam alguns lugares que hoje se assemelham aos cartórios, onde ficavam guardados os processos. E teria acesso, a sociedade teria acesso, as partes teriam acesso aos atos praticados no processo. Direito penal, acusação popular, penas severas, prisão preventiva, liberdade provisória sob caução. Tudo isso existia. Então, poderia haver acusação popular, o povo acusava. Não tinha uma polícia para investigar e dali gerar um processo. O povo acusava. Existiam penas severas. Tinha a prisão preventiva e liberdade provisória sob caução. Vamos supor, a pessoa roubou, ele caucionava. Hoje a gente tem essa situação para o juiz, para o delegado poder fazer, para liberar, né, para ele responder em liberdade o processo. A gente tem aí a figura da fiança, né? O juiz vai arbitrar uma fiança para poder liberar. Então já existia a caução naquela época.